muito mal e fui pro hospital, um hospital referência. Continuou no zoado. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir a uma situação que aconteceu com um fisiculturista, que vou passando muito tempo no UTI, e vamos falar algumas coisas sobre essa problemática do uso de medicamentos para performance, que a gente precisa comentar de forma clara, objetiva, do ponto de vista médico. Então eu peço para você, deixa teu like se esse tipo de assunto agrega na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Vamos lá. Inclusive eu vou deixar o link do vídeo completo aqui embaixo, tá bom? Se você quiser assistir no Monstercast Cortes. Muito zoado. Na verdade eu botei aqui no corte, mas assim, o podcast completo desse cidadão aqui é um negócio bem marcante, assim, se você ver, você vai ver que é um cara que faz várias coisas diferentes, fez umas estratégias bem mirabolantes, realmente sofreu muito e ainda tá sofrendo, mas não decidiu parar, o que é uma problemática muito complexa, tá? Então, difícil, né? Mas vamos lá. Vale a pena assistir esse Monstercast se você tiver cabeça também, não vai pra copiar, né? Se for copiar é porque você é maluco, tá? Mas o zoado do tipo vomitando sangue pra treinar. Caralho, mano, mas como assim? Porque você tem uma insuficiência cardíaca, você sabe que o sangue começa a ir pro pulmão. Ah, não sabia. O sangue começa... Ele teve uma insuficiência cardíaca, né? Cara, é difícil, né? Muita gente... o esteroide não causa esse problema no coração todo que você fala aí, Gabriel. Causa sim, principalmente no abuso. E além de esteroide anabolizante, parece que ele também usava alguns outros tipos de medicamento, principalmente estimulante, né? Então, tudo isso daí afeta o coração, cara. Então, assim, o cara já tá usando esteroide, aí vai combinar, né, com estimulantes mais pesados, eventualmente vai ter alguma complicação de saúde com maior ou menor gravidade. Então, assim, você vê aqui que ele teve um negócio grave, né? Tava botando sangue pra fora, o coração dele tava bem ruim, né? E aí começa a encher seu pulmão de sangue e você começa simplesmente a vomitar. Mesmo você... Na verdade, super, eu vou ser bem sincero, ali naquele momento eu não sabia o que ia fazer com a minha vida. Eu não tinha nada planejado. Eu tinha uma informação que eu nunca mais ia treinar e eu tinha uma informação que eu tinha 1 a 2 anos de vida. Que doideira, mano. Então, na minha cabeça... Pra você ver, né, o que acaba vindo pra cabeça do cara, né? Imagina, uma pessoa chega pra você e diz que você só tem 2 anos de vida pela complicação de saúde que você tá, né? É difícil, né? É difícil, né? É isso. Aí lá eu tive um infarto, eu tive uma parada cardíaca dentro do hospital. E ainda bem que foi dentro do hospital. Nessa parada cardíaca eu fiquei 3 minutos morto. E tive uma síndrome de Lázaro. Pra quem não sabe, a síndrome de Lázaro é uma autorressuscitação. É um evento muito raro que a pessoa volta sozinha, tá? Pra você ver, esse cara aqui passou por muita situação, cara, muito complexo. Imagina, o cara teve uma parada cardíaca e ele sabe que tem relação com aquilo que ele utilizou, cara. É difícil, né? Agora, né, o que é mais comum, o que é mais esperado é que a pessoa pegue e pare de utilizar total, mas infelizmente não foi o caso dele, né? Não julgo, não tenho nada pra julgar, eu sou médico, não sou juiz, né? Mas eu acredito que assim, né? Talvez a gente olhando de fora consiga dizer, não, cara, eu pararia totalmente, mas a gente não sabe como é que tá na cabeça dele, né? E a gente sabe que o esteroide tem todo um componente de dependência, né? Então, é uma dependência complexa, não é uma dependência tão simples, é uma dependência que muitas pessoas deixam de lado. Tem alguns mecanismos, tem até um vídeo completo sobre isso aqui no canal, tá? Mas você passar por uma situação dessa e depois continuar utilizando, cara, olhando de fora é um negócio bem complexo, mas eu entendo que deve ser difícil na cabeça dele, né? Até porque muitas vezes o cara é dependente e não consegue entender e acha que não é. Felizmente a gente tem essa realidade também. E fiquei em Curitiba praticamente... Cara, fiquei muito tempo lá. Fiquei meses e meses e meses. Eu era, teoricamente, o pior paciente da UTI, porque eu era muito novo e tinha um coração muito debilitado. Foi ali onde que minha fração de ejeção chegou a 14. Você ficou quantos dias Ixi, rapaz. No total, a gente fala em torno de 11 meses. E ele ficou 11 meses numa UTI, né? Uma unidade de terapia intensiva, né? Que é pra ficar só quem é grave mesmo, quem tá bem grave. Fica na UTI qualquer pessoa, tá? 11 meses na UTI? Você ficou na UTI lá, 11 meses no hospital? Você pôs a foto dele, não tem? Você ficou 11 meses dentro do hospital? Não, tá, deve estar aí no Burax. Tem. 11 meses dentro do hospital? Que ano que foi Mano, isso? ele ficou com a cara de death face mesmo, assim, tipo... Quantos quilos você perdeu nisso? Eu entrei com, acho que na casa dos 120 e poucos, ali com a minha ligação de... Foi agora, então? Foi... não, essa foi outra UTI.
Essa tava bem ainda. Essa... Outra UTI. Não, eu tenho muitas UTIs. Não, tá aí o exemplo. Tá acho que não tem. Não, então, Essa galera fraca. tem umas fotos dessas que ele tirou na época. É que assim, ele tava... aconteceu o seguinte, depois quando eu saí, eu quis apagar essa história e eu não queria mais ficar vendo aquilo, sabe? Então, na época, meu Instagram foi derrubado, então tudo que tinha caiu. Pra quem não sabia, esse Instagram que eu tenho, o treinador você FG, perdeu uns 15 é o Instagram. 14º Instagram. Quarto, cara, achei que eram uns 10 já. Tá disputando com o Célio. qual é Nossa, o- 10. o Cara, maior base? era um inferno isso que eu falava, porque toda semana tinha que caçar o arroba novo. E nesse tempo, E assim, a gente não sabe porque caiu o Instagram, né? Mas eu acredito, também não tenho como ter certeza, tem a ver com a parte das coisas que ele coloca em relação a esteroide. Eu não sei se também o tipo de foto que é colocado, né? Mas acontece, né? Muitas vezes, não sei se ele faz isso no sentido de vender, né? Ou de estimular o uso, né? Parece que ele é bem de boa em relação ao uso, né? Agora, se ele vende ou não, eu não tenho certeza. Agora, se vender, realmente é uma coisa que é um negócio bem complexo, né? Tá? Além de incentivando as pessoas, vendendo dessa forma é uma coisa bem ilícita. Eu não tô falando que ele faz isso, não conheço o trabalho dele, mas tem muita gente que faz, cara. E tem muita gente que, às vezes, ele expõe pelo menos as coisas ruins que aconteceram, né? Isso daí é uma coisa até positiva, né? Porque gera uma conscientização. Mas tem gente que coloca só as partes positivas, simplesmente coloca os resultados benéficos que teve no organismo, né? No corpo, e não mostra os colaterais, e vende como se aquilo ali fosse a fórmula mágica, a melhor coisa do mundo. E de vez em quando tem uns comentários aqui no vídeo, né? Dizendo que é o elixir da vida. E não é, cara. Não é. Né? A testosterona pode ser até vista como elixir da vida quando a gente tá falando de uma reposição numa pessoa que tem deficiência. Mas quando a gente tá falando de uma pessoa que não tem deficiência, a gente tá falando de aumentar os riscos para a saúde, né? Embora possa ter, logicamente a gente não vai dizer que possa ter efeitos do ponto de vista de anabolismo, de performance, sim, mas a gente também tem efeitos deletérios para a saúde. Agora, cada um sabe o que é que precisa, né? Mas nem todos têm esse discernimento tão complexo, por isso que até, inclusive, eu fiz um curso, né? O cuidado anabólico para qualquer pessoa que pretende utilizar ou está utilizando esteroide anabolizante, assista e veja com calma, com cautela, todos os pontos que precisa saber antes de qualquer coisa para não colocar a saúde em risco e acabar, né, entrando num buraco no fundo do poço que não sabe realmente como sair, tá bom? Se você quiser também se aprofundar dentro do universo anabólico, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico, vou deixar os dois na descrição, mas vamos continuar aqui. cara, eu fiquei sozinho, então você começa a entrar pra dentro de si, você é obrigado a ver seus demônios. E foi muito importante. O Chugeli podia abrir um perfil no Instagram assim, Não, na verdade- de avaliando TI. Não, na verdade, assim, Sommelier das UTI. Os caras comentaram aqui. Na verdade, eu ia fazer- A UTI desse hospital que, galera, fornece serviço aqui. o banheiro não é muito agradável, gente. Tenta evitar o uso do segundo andar. Review da UTI, né? Mas resumindo, cara, foi muito importante, e como eu digo pra todo mundo, não é hipocrisia, foi a melhor experiência da minha vida, ter ficado todo esse tempo. Eu vi muita gente morrer, eu vi muita De uma forma, gente, assim, passar por uma situação dessa, que eu... Não dessa magnitude, né? Mas eu tenho experiência, né? Nesse sentido de passar por uma situação de saúde, né? Lhe fortalece demais, cara. Agora, lhe fortalece de forma que você vai mudar muito, mas é claro que você precisa, dentro dessa mudança, entrar num caminho que talvez seja mais positivo para a sua vida, né? Então, assim, depende de muitos fatores, né? E, assim, nem sempre é com esteroide, nem sempre é com... Às vezes é com outras coisas, com as coisas do dia a dia, com a forma como você valoriza certos momentos, com a família, com os amigos, as pessoas que você valoriza, você começa a ver de uma forma diferente. Às vezes você valorizava pessoas que não valiam tanta pena e deixavam de lado pessoas que realmente eram boas, né? Você começa também a dar mais prioridade para Deus, que é aquilo, né? Que muita gente é aquele... aquilo que realmente lhe fortalece, que lhe permite viver cada dia de forma única e verdadeira. Então, assim, tudo isso daí é importante, né? Então, de certa forma, eu consigo entender o que ele tá falando, cara. Realmente é um aprendizado, né? Agora, tem pessoas que realmente internalizam e tem pessoas que levam simplesmente pro lado pessoal, só conseguem ver a coisa ruim e colocam aquilo ali, né, pra ser o resto da vida e vivem se martirizando, né? Então a gente tem sempre essa escolha de ver a vida por determinado ponto. coisa ruim, mas foi o que me salvou, cara. Não só na vida, foi o que salvou na minha mentalidade. Porque depois disso ainda, eu tive que passar por um processo muito, muito difícil. Eu podia tomar 800 ml de água. Eu fiquei 6, 7 meses tomando só 800 ml de água por dia. Eu só podia comer comida pastosa, eu não podia comer comida sólida. Eu usava 4 a 5 furas emidas por dia. Caramba, mano. Então, assim, todo o processo que o cara fala, a preparação é difícil. Não, tudo bem, pra você é difícil, mas pra mim, assim, pensa. É porque o rim dele tava ferrado, gente. Aí teve que fazer isso daí. Bem complicado, né? Eu tava numa finalização durante meses, foi quase 8 meses, bebendo 800 ml de água, vomitando toda a comida que eu comia. Quando que foi isso? Que ano que foi isso? Isso foi já no começo da pandemia. Isso foi no Começo começo da da pandemia. Quando eu tava em casa, porque nessa época eu voltei a morar com minha mãe, porque eu não tinha condição de tomar um banho sozinho ou limpar minha própria bunda. Imagina, cara, assim, o cara era independente e ele volta pra casa da mãe porque ele não consegue nem
ter a mínima independência pra fazer as questões básicas da vida dele. Cara, realmente é uma coisa bem complexa, né? Assim, quando eu assisti esse vídeo a primeira vez, eu assisti o podcast completo, assim, eu fiquei bem impactado, né? Eu já vi muita coisa, mas aqui, o que ele tá falando é a forma como ele vê, assim, me deixou bem impactado. Vou ser sincero aqui pra você, né? É difícil, né? Eu não tinha força pra levantar da cadeira. Uhum. Eu era cinza, mas não o seu cinza, eu era cinza mesmo. Era um cinza de verdade, parecia que eu era de alumínio. O cinza raiz. O seu tom tava. Meu tom tava. Na paleta de cor você tava. Eu tava, mais tava, cinza. tava assim, sabe aquela coisa assim, é tranquilo, é perigoso, grave, gravíssimo. Eu tava tipo, 50 anos. Você tons de mais cinza. eu tava quase que fase ali pra chegar nesse... Cara, eu fiquei bem preocupado, por isso que eu te Verdade. mandei mensagem pro Ed, cara. Eu fiquei bem preocupado porque é o seguinte, o que eu passei eu não queria que você passasse, de jeito nenhum, porque é muito difícil. Tá telepontado aqui. Galera, pra quem não sabe, o Fábio, na época que o bebezinho tava em modo bebezinho, mandou mensagem assim, mano, tô vendo o Super aqui, dá um toque nele, irmão. Ele tá ficando que nem eu fiquei, mano, dá um toque nele. Eu tava no Eu falei, viu? Eu avisei, falei, mano. Inclusive, eu até fiz um vídeo sobre o Superman, né? O que mudou na cabeça dele, o que ele mudou pra realmente tender a buscar mais saúde, né? Acho que foi talvez a atitude mais inteligente que ele teve, né? Dentro desse caminho, né? Isso foi bom, foi um crescimento da mentalidade dele, muito importante. E não são todos que têm essa possibilidade, né? Muitas vezes a pessoa tem colaterais mais graves, às vezes talvez acaba até falecendo. Então, é difícil, gente, é difícil. Assim, eu tento trazer conscientização, mas a gente vê que dentro desse meio tem muita gente que vive com vários problemas, e o problema é que muitas vezes eles não são tão abertos assim de forma a dizer o que tá acontecendo, né? E cria aquela ilusão que dá pra viver assim. Não dá, cara, não dá. Isso aqui não é um estilo de vida saudável, não é uma coisa que dê pra levar pro resto da vida, não tem como, né? Isso aqui é o oposto de saúde. Cinza maduro, no cinza cru, como que eu tava? Tava cinza iniciante. Tava no iniciante. Qual dan que você dava? Qual grau? Qual grau de cinza? Pela sua experiência. Cara, vamos assim, se eu tava um 10, o Super tava uns 6. Já tava acima de 5, já tava acima da média. Já tava querendo. Então, Isso é a cianose, né? Explica pra galera. cianose basicamente quando o coração não consegue mais bombear sangue e normalmente às vezes começa pelas extremidades e aí começa a afetar o corpo inteiro. Então o coração ele tá lutando pra contrair e conseguir bombear sangue. Normalmente quando você tá muito pesado ou quando você tem mais insuficiência cardíaca, isso vai acontecer. É um fato. E Tá? aí você perde coloração. Exatamente. Você começa a ficar com cara de zumbi. Você começa a entrar na escala de cinza. Foi mais ou menos Isso foi tudo pelo convênio? Foi pelo convênio. Caraca, custou alguns mano, milhões essa UTI. Então Ó, inclusive aqui ele tá falando que outra coisa que eu digo sempre muito importante, vai usar esteroide, vai usar qualquer medicamento nesse sentido, cara, o mínimo que você tem que fazer é ter um convênio de saúde. Por quê? Porque colaterais vão acontecer, tá? O médico que vai lhe acompanhar vai ser pelo convênio? Dificilmente, tá? Porque você vai precisar de um médico, como eu sempre falo aqui, que lhe acompanhe de verdade, lhe prescreva de forma honesta e que realmente lhe dê uma atenção para tratar eventuais colaterais. Você possa entrar em contato. O médico do convênio você não vai conseguir isso, né? Talvez você ache algum lugar, mas muito difícil, tá? Agora, para eventuais complicações, principalmente as mais graves que necessitam de internação ou fazer exames mais complexos também, é importante ter, né? Se não tiver, você tá ferrado, cara. Imagina uma situação dessa aqui que ele não tivesse convênio, né? Ele ia gastar muito, cara. Provavelmente ele não ia conseguir, né? Ele teria que ir pro SUS, às vezes não ia conseguir vaga, então... não que o SUS seja ruim, mas às vezes a vaga é bem complicada, né? Dependendo do caso. Então, é difícil. Queria saber, Caramba. apareceu na nota do convênio depois? Ou... cara, a gente tá falando em torno de 4 milhões. Caralho. 4 milhões? Não. Porra, tu fez valer Deu o convênio. prejuízo, hein? Mas, Valeu a pena. então, eu tenho Prevent Senior, patrocina a gente. Tá caro pra caralho. Pô, não, mas merece. Merece merchan, mano. Mas, voltando, Não é mil, depois disso eu tive outros problemas de saúde, né? Eu tive outras internações. Eu cheguei a ter falência renal. Cara, eu quase empacotei 4 vezes, né? A última vez agora foi em João Pessoa, quando eu tava morando. E você ainda quer? Vou dar Olha, uma aceleradinha. Você ainda quer não, dar uma mas, aceleradinha? Olha isso aqui, né? Ele teve uma parada cardíaca com síndrome de Lázaro, que ele falou, aí teve um gastrite que evoluiu para úlcera hemorrágica, né? Rapaz, úlcera hemorrágica. Grave também, né? Insuficiência renal em 2020, em dezembro. Que ele falou aqui. E esse também, caramba. Também teve hemorragia no esôfago. E foi parar na UTI várias vezes. Cara, é um negócio assim que... Pra ser sincero, eu já vi muito paciente, já vi muita coisa em relação ao usuário de esteroide, mas eu nunca tinha visto um caso assim. Geralmente, quando o cara tem as complicações, ele falece ou ele muda de vida totalmente, né? Mas continuar e ir levando de lapada em lapada, cara, assim, dessa forma, é uma coisa, assim, difícil, né? Diferente, né? Os atletas profissionais, eventualmente, até às vezes passam por isso, mas... Eles vivem disso, né? No caso aqui, ele não vive disso, né? Pelo que parece, cara, para usuário recreativo,
é difícil, né? É muita coisa mesmo. Cara, mas, cara, assim, tudo que Caralho, aconteceu não foi por conta do histórico. Foi o seguinte: eu tive uma pangastrite que virou uma úlcera hemorrágica. Por quê? Eu tomava muito remédio, eu tinha muito pouca água pra tomar e começou a destruir meu estômago, tá? Cheguei no hospital. Por erro médico, eles tiraram meus remédios do coração porque falavam, ó, se você continuar, vai se ferrar. E aí o que aconteceu? Meu rim começou a parar. Tá, mas por que um cara jovem estaria usando tanto remédio, né? Ele tem que entender também, né? Tem algum fator que tá causando isso, tá? Então, tudo começou com a base, que foi o uso abusivo de esteroide e de outros medicamentos, como estimulantes, que ele até fala em outros vídeos. Não sei se ele vai chegar a falar aqui. E não chegava sangue. O meu remédio era fazer o quê? O sangue circular, certo? Tirou o meu remédio. Caralho. Aí começou, você tá com 15% de função renal, vai ter que fazer hemodiálise, pá. Eu falei, não, cara, eu só preciso do meu remédio de volta. E eu sabia disso. Só que a minha médica na época tava tendo um congresso em outro país, na Alemanha, na Suíça, em algum lugar. E aí não estavam sendo contato. Ela mandou um e-mail com uma carta falando o que deveria fazer e eles não seguiram. Ó, uma coisa importante de ter um médico que acompanha, né? Era entrar em contato, nesse caso aqui específico ele não conseguiu, mas ela deixou, uma cartinha explicando tudo que deve ser feito, né? Em um contexto ideal, então assim... Ter o médico que acompanha faz muita diferença. Assim, não ter é você ficar tirando no escuro. E tem gente que não tem nenhum médico, né? Não faz nem exame. E aí vive achando que tá tudo bem e quando for fazer o primeiro exame tá todo ferrado e aí vai precisar ter que passar por complicações mais graves. Difícil. Nossa. Você sabe como é a conduta médica entre, eu Sim, tô atendendo, sim, eu que vou sim. resolver. Aí o médico de questão foi lá e retirou todos os remédios porque ele viu uma situação crítica renal e eu falei, só tá assim porque eu não estou tomando meus remédios. Quando eu voltar, beleza. Já tem uma hora que eu não conseguia dobrar a perna, não conseguia mexer o braço, tinha ganho 14 quilos de água em uma semana. Porque o rim parou. Então, toda a água estava sendo absorvida, estava estocada, estava parada. Nisso, na época minha mãe me acompanhava, eu falava pra minha mãe, mãe, eu só preciso do meu remédio. Não, segue o que os médicos estão falando. Eu falei, eu só preciso do meu remédio. A médica chegou, nos 5 minutos finais de jogo, os 45, só faltava os acréscimos, deu o xilique dela lá, começou minha medicação, furosemida injetável, furosemida, e um dia eu urinei 12 litros. Caralho. Caramba, mano. Basicamente eu perdi 12 Por que quilos. essa limitação dos 800 ml de água? Explicar? Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem, quanto maior volume sanguíneo, maior o esforço do coração para fazer o sangue entendi, circular. entendi. Então, quando você teoricamente está desidratado, o trabalho do coração é reduzido. Ele vai. Entendi. Ele vai. É menos líquido ali. Exatamente. E você já está um caso. Está retendo líquido. O coração é fraco. O que vai acontecer? Mais trabalho para ele bombear. Quanto mais pesado você é, mais trabalho para ele bombear. Então a intenção é o quê? Perder muita massa muscular, perder muito músculo, perder muita água, para o coração ter uma esperança de conseguir trabalhar. Então, pensa, 5 furosemida por dia. Bebendo 800 ml de água. E ainda tinha espirolactona junto. Nossa. Você entendeu? Eu virei hoje eu considero que eu sou um mago do diurético, porque, mano, não é todo esse veneno que as pessoas falam. É algo que é bem seguro. A medicina sabe utilizar. E então, não é. É seguro num contexto clínico, gente, assim, não vai usar pra poder ficar seco pro verão, né? E não tem segurança nenhuma, né? Você pode até se ferrar todo fazendo isso. A galera usa no meio do fisiculturismo, mas é um negócio bem grave, né? Quando erra. Então, assim, não veja dessa forma, né? Ele tá falando aqui de uma situação que ele tava com uma retenção hídrica muito grande, o contexto é diferente, tá bom? A gente não pode fazer esse tipo de extrapolação, tudo bem? Isso daí é o que eu preciso que você fique na sua cabeça. Fiquei meses e meses utilizando. Porque eu também acho que, assim, claro, diurético é perigoso, óbvio, qualquer remédio é perigoso. Mas acho que o pessoal também supervaloriza muito, não? Porque, eu dei 12 miligramas e meio de hidro pro atleta, igual um quarto, tipo... Cara, não vai morrer. Tem gente que toma isso pra sobreviver, toma 4 por dia. Diário, né? Crônico. Crônico, exatamente, né? Então. Mas, claro, óbvio, como todo remédio, tem que usar com cautela. Não, tem que ser moderado. E tem que saber o porquê você está usando. O importante é sempre saber o porquê. Sempre saber o porquê. E se há necessidade. Teve até um cara que relatou as fotos do sangue, né? Essas não dá pra mostrar. Teve uma vez que eu fui na UTI simplesmente por conta do refeed. Eu quase morri por conta do refeed, super. Eu fui fazer um refeed, comi bastante. Eu sou um cara que consegue comer bastante. E... No meio da madrugada, 4 horas da manhã, eu acordei. A foto. Caralho, mano, que sério. Não dá pra mostrar, tá, galera? Porque o YouTube derruba. Caralho. Isso aqui é o resultado de um refeed dele. Uma privada cheia de sangue, galera, basicamente. Não, calma. O Super tá assustado. Eu vou explicar. Não, eu vou explicar. Tudo tem explicação, Super. Não, cara. O que faz um refeed virar isso aqui? Não, eu tomava um remédio. Eu gosto do negócio do Gorsa aí. Isso aí ultrapassou os meus limites morais. É porque você se identifica. Eu vou postar no meu story, depois pra vocês verem. Isso. Não é nada demais, é só um cuspe. Se você também tá, assim, abismado vendo isso daí, é porque você não viu o vídeo completo. Cara, esse cidadão, ele passou por muitos problemas de saúde e ele ainda decidiu fazer outro protocolo com doses suprafisiológicas até bem altas de esteroide anabolizante, achando que tá tudo ok. E não tá, gente. Tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Eu não vou... tá aqui, julgando, uma pessoa que tá agindo de forma incorreta. Não, a vida é dele, né? Mas eu falo aqui de forma médica, com informação pra você. Assim, é um negócio muito complexo, cara. Então, assim, já falei aqui no canal de várias figuras que se arrependeram de ter usado, que eventualmente até
algumas figuras que faleceram por conta do uso de esteroide. Eu vou deixar até um vídeo aqui, um link do vídeo completo, de um fisiculturista conhecido que fez um relato, assim, bem impactante, né? Bem impactante da forma como ele via o uso de esteroide, porque o esteroide acabou com a vida dele. Então, é importante pra gente ver, né? Depois, vou deixar aqui o link desse código, mas assiste o podcast completo. Foi bem interessante, né? Com muita coisa, assim, que é pra você ver e simplesmente colocar como na cabeça como informação, não pra copiar, porque se você copiar, você tá ferrado, gente, tá ferrado, assim, é um cidadão que ele vê, assim, a morte se aproximando e não tem medo e continua indo, tá? Assim, de forma até inconsequente, então a gente tem que ter muito cuidado que acontece muito dentro desse meio, gente, tá bom? Vou deixar o vídeo lá que eu falei, um grande abraço e até a próxima.